Barnabé, que eram párocos nesta comunidade de Antioquia, foram até Jerusalém. Foram lá comunicar-se, nós diríamos hoje, comunicar-se com o Papa, comunicar-se com o Vaticano, comunicar-se com o bispo, comunicar-se com o pároco, para buscar a unidade. E lá, então, foram muito bem acolhidos e a questão se resolveu pelo diálogo. E a solução foi essa: quem nos salva é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e não a circuncisão. Não é Moisés que salva, é Jesus, nosso Salvador. E assim, nessa busca de unidade da igreja de Antioquia com a igreja de Roma, solucionou esse problema. Assim nós também vamos sempre buscar a unidade da nossa igreja, com o Papa Francisco, com o magistério, com a CNBB, com nossos bispos, com nossos párocos, e aí está a Igreja de Deus unida, corpo de Cristo. A mesma coisa repetiu-se no Evangelho. Jesus traz esta, vamos dizer, parábola, uma alegoria melhor, da videira, dos ramos e do agricultor. Que coisa bonita! Deus Pai aqui é chamado de agricultor. E quem é a videira? Jesus. Quem são os ramos? Nós. A unidade entre Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu faço o que o Pai me mandou fazer. Eu sou fiel ao Pai. E nós, unidos a Jesus, como Jesus é unido ao Pai. Tudo isso explicado, como sempre faz Jesus, de uma maneira muito simples, de uma maneira que todos possam entender. É claro que para a videira dar frutos, ela precisa de duas coisas. Primeira, sempre permanecer. 8 vezes. Nesse evangelho que agora foi lido, aparece esta palavra, este verbo. Permanecei, permanecei, permanecei em Jesus. Quer dizer, vamos permanecer na amizade, na aliança, na fé em Jesus. Vamos permanecer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos permanecer na unidade, então, do seu corpo. Ele é a cabeça, seu corpo é a igreja. Permanecer na unidade, permanecer, por isso mesmo, na leitura da palavra de Deus, porque a palavra purifica, foi dito no Evangelho. Permanecer na oração, permanecer na fidelidade do domingo, permanecer naquelas promessas que nós fizemos. Quer dizer, sermos fiéis. Tudo isso não é nada fácil, não. Permanecer na graça não é fácil. Permanecer diariamente lendo as Escrituras não é fácil, não. E é por isso, então, que o ramo se desgruda, cai, se solta da videira. E então Jesus aqui fala da possibilidade da nossa perdição. Se permanecerem em mim, haverá frutos, mas se separarem de mim, haverá fogo, haverá lixo, haverá uma queima deste lixo. Uma maneira também delicada de falar. Nós devemos decidir ou permanecer como ramos ligados a Jesus, ou se desligar dele, e aí o fim será diferente do ramo que dá fruto e do ramo que secou. Mas a segunda coisa que Jesus pede é que a videira se deixe podar. Todos vocês lá do Rio Grande do Sul, mas agora também do Nordeste do Brasil, que plantam uvas, sabem
que a videira precisa ser podada, cortada, para dar bons frutos. Então não basta nós permanecermos unidos a Jesus, mas deixar-nos podar, quer dizer, deixar Deus, nós mesmos com nossa decisão, cortar o ramo para ele frutificar. O que é esse cortar? Nós temos que cortar o nosso envolvimento com os vícios, tem que cortar, mais cedo ou mais tarde. Deus tem paciência conosco. É preciso cortar com o pecado, é preciso cortar com a corrupção, é preciso cortar com a violência, deixar-se podar através de renúncias, através de sacrifícios. Mas no próprio Evangelho, em outra ocasião, Jesus diz assim: olhe, se a tua mão é questão de pecado, que bate no outro, que explora, corte a tua mão, para você entrar no céu. Corte o teu pé, diz Jesus, se o teu pé te leva para o mal. É um cortar que não é físico, é um cortar simbólico, mas que significa tomarmos decisões para cortar o mal de nós mesmos. Por isso, deixar-se podar não é fácil. Jesus mesmo foi muito podado, muito criticado, morreu na cruz. Tudo isso ele deixou-se podar. E nós também. Às vezes é uma doença que vai nos podando e nos convertendo. Às vezes é uma humilhação, às vezes é uma crítica, às vezes é uma desgraça na nossa vida pessoal. Vamos nos deixar podar para dar frutos, especialmente quando podar significa renunciar, significa sofrer, significa decidir. Mas aí está, fazendo assim, vamos dar muitos frutos. E agora a terceira unidade. Falei da unidade nos Atos dos Apóstolos, da unidade aqui com Jesus. E agora Santo Atanásio. No tempo de Santo Atanásio, surgiu um grupo forte que tirou da igreja bastante cristãos e levou consigo padres e bispos também. E foi um erro de um cidadão teólogo famoso chamado Ario. Aí vem a palavra arianismo. E este cidadão, este teólogo, dizia: Jesus não é Deus, Jesus é inferior, Jesus é uma criatura, Jesus é homem somente. Que erro grave! Mas ele conseguiu enganar, como muitos falsos profetas de sempre enganam o nosso povo, inclusive roubando nossos fiéis para outras religiões, que no fundo são pregações que têm muita falsidade também. Por isso, irmãos e irmãs, Santo Atanásio enfrenta toda essa realidade. O imperador, que era ariano, bispos arianos, teólogos arianos, e ele foi exilado 5 vezes. Ele era bispo lá em Alexandria, exilado. Voltando uma vez do exílio, durante o dia, ele se escondia dentro do caixão do seu pai, que tinha ficado na casa dele, para não encontrarem a ele, e só à noite saía desse caixão para fazer os seus trabalhos de bispo. Então, um homem que sofreu pela unidade, mas salvou a igreja. Diante de tudo isso, nós vamos hoje dizer: eu quero ter unidade com o meu pároco, unidade com a pastoral da minha diocese, unidade entre os movimentos e as pastorais, unidade com a CNBB, unidade, é claro, com o Papa Francisco,
E a gente vivendo então a unidade com Cristo, a unidade com a igreja e a unidade entre nós na família, é claro que nós vamos ajudar muito, muito a unidade do próprio mundo. Olhando para a igreja unida, os cristãos diziam: vede como se amam, são unidos. Vede como eles e elas representam a Santíssima Trindade. Igreja, unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir esta graça hoje, irmãos e irmãs, esta graça então dessas três unidades. Unidade pessoal com Jesus Cristo, com muita oração, muita Bíblia e muita ação. Unidade em toda a igreja e a gente colaborar para que o mundo também seja uma grande família. Isso nós precisamos, não ter inimigos, armamentos e guerras e violências, mas buscarmos a unidade do mundo inteiro, pois todos somos irmãos. Por isso mesmo, nesse mês de maio, nós vamos rezar muito pela unidade dos cristãos, católicos, luteranos, pentecostais, todos acreditam em Jesus Cristo. Vamos buscando essa unidade. As razões para a nossa unidade com as religiões cristãs são muito maiores do que as razões para a gente brigar e viver em guerra. É muito feio guerra dentro da igreja. É muito feio guerra de religião. Jesus, ao se despedir, pedia: Pai querido, que todos sejam um, senão o mundo não vai acreditar em mim. Eu vou ser um fracassado por causa da desunião de meus discípulos. É muito importante, queridos irmãos, rezarmos então pela unidade hoje e sempre. Amém.